Nós estamos aí nessa caminhada, até por conta de estarmos vivendo, ou esse o nosso alvo, vivendo a Missio Dei, neste ano de 2025, e a proposta é que nós não conseguiremos viver a Missio Dei sem conhecer as Escrituras. É lógico, partindo do princípio de que nós já somos salvos em Cristo Jesus, ok? Mas nós estamos num período, nós estamos numa fase de santificação, de crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual é que vai fazer com que nós estejamos vivendo a Missio Dei de maneira mais efetiva. Isso faz sentido, eu tenho certeza, eu não vou nem perguntar para você se faz para você. Sem dúvida nenhuma faz. Sem conhecermos as Escrituras, isso tudo vai ficar mais difícil. Nós temos aprendido, inclusive, ou relembrado na escola, na classe de novos membros, ou de novos discípulos de vida nova, que uma das maneiras de nós efetivarmos essa santificação, crescermos nesse processo de santificação pelo qual nós estamos passando e vivendo, é através da Bíblia Sagrada, através das Escrituras. É através das Escrituras que nós ganhamos musculatura espiritual. É através das Escrituras que a nossa fé é aumentada. É através das Escrituras que nós conhecemos cada vez mais de Deus. E conhecendo mais de Deus, nós teremos a oportunidade de estar agradando mais e vivendo de maneira apropriada o relacionamento com Ele. Então, o texto focado para hoje, o título focado para hoje é a maneira apropriada para viver o relacionamento com Deus. Qual é a maneira apropriada para viver o relacionamento com Deus? É isso que a gente vai ver de maneira específica. Desde domingo passado, nós temos aí olhado para o livro de Levíticos. Nós vamos fazer isso hoje também. Nem todos os livros da Bíblia nós vamos ter essa oportunidade de fazer em 2 domingos. É que o livro de Levítico, primeiro, ele tem algumas coisas, a mensagem do livro de Levítico precisamos entender de maneira adequada, o tipo de literatura do livro de Levítico de maneira adequada, porque senão a gente vai ficar achando aí que nós precisamos estar imolando animais, não é? Que é uma das coisas que o livro de Levítico fala, e realmente é um desafio ler o livro de Levítico. É um livro de prescrições. É um livro o tipo de literatura de legislação, ou seja, é uma maneira de procedimento para aquele povo, ok? Agora, nós temos dito assim desde domingo passado, o que precisamos colocar é o que está por trás dessa legislação. Não é a legislação em si, não são os preceitos em si, mas são os princípios que estão por trás desses preceitos. E esses são importantes. Por isso é que nós precisamos ler o livro de Levítico. Qual é o foco que nós precisamos dar no livro de Levítico? São das regras em si, das prescrições em si? Não, mas dos princípios que estão por trás dessas prescrições, ok? Nós temos falado isso desde domingo passado aí. Então, o livro de Levítico ele é muito importante. Além de ele ser o centro do Pentateuco. Ele é o centro do Pentateuco. O que é o Pentateuco? São os 5 primeiros livros. Quais são? Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esse é o Pentateuco. São os 5 primeiros livros. O terceiro é o livro de Levítico, então é o centro mesmo, literalmente falando, geograficamente falando. Ele é o centro.
E por ter essa característica de literatura, e por ser importante nós pegarmos essa informação, de que nós não podemos pegar as prescrições como modelo, e sim os princípios que estão por trás das prescrições, é que nós estamos gastando esses 2 domingos. Além disso, estimular você a olhar o livro de Levítico com esses olhos, ok? Que algumas pessoas, não, eu não vou passar por esse livro, eu vou ler assim, virar as folhas, né? Mais rápido, né? Muito bem, então a gente vai continuar aí com o livro de Levítico. São 2 textos, um texto no livro de Levítico e um texto no Novo, que são extremamente importantes no livro de Levítico. Levítico capítulo 11, versículo 45. Abra sua Bíblia aí. Levítico, capítulo 11, versículo 45. Ok? Abriram? Tranquilo? Terceiro livro da Bíblia, livro de Levítico, depois de Êxodo, antes de Números. E como a Leila costuma dizer, o livro de Levíticos está entre Gênesis e Apocalipse. O texto diz assim: eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Esse texto, ele é mostrado em mais quantidade no livro de Levíticos do que em todos os outros livros. É o que os técnicos chamam de esse aforismo, essa frase, não é? É dito mais no livro de Levítico. Sejam santos, porque eu sou santo. Com esse detalhe, olha, eu libertei vocês para que eu seja o Deus de vocês, por isso sejam santos assim como eu sou santo. Agora, se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, capítulo 1, versículo 16 de 1 Pedro, você vai perceber exatamente esse aforismo aí, essa frase aí, quando ele diz assim, versículo 14 a 16, Pedro ensinando sobre santidade de vida. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Sem Cristo, sem salvação. Para nós essa é a mensagem, tá bom? Sem Cristo, sem salvação. Estávamos na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Então, esses são os 2 textos que vão nessa mesma direção. Um texto do Antigo Testamento, ali do livro de Levítico, capítulo 11, versículo 45, dentre outros textos aqui do livro de Levítico que falam a mesma coisa, capítulo 19, versículo 2 de Levítico também é essa mesma mensagem: sejam santos como eu sou santo. Esse é o centro do livro de Levítico, é vida de santidade. A maneira apropriada de nós vivermos o relacionamento com Deus é em santidade, mas esse é o resumo do resumo. Mas vamos lá, só para a gente relembrar um pouquinho, antes da gente efetivamente começar aqui a falar sobre 2 maneiras apropriadas de relacionamento com Deus, dentro do livro de Levítico, só para a gente não esquecer que nós já vimos o livro de Gênesis. A palavra Gênesis significa início, princípio da criação, princípio do projeto de redenção, princípio do pecado, princípio da graça de Deus exercida,
Quando nós olhamos, por exemplo, a punição em relação à humanidade através do dilúvio, a justiça de Deus, e a graça de Deus quando Ele reservou uma família, a família de Noé, graça de Deus, nós vimos o início da graça aí, o início da família patriarcal, a partir de Abraão, Isaque, Jacó e Esaú, e Jacó foi escolhido, Jacó pai de 12 filhos e uma filha, saíram do Egito, final do livro de Gênesis, fim do livro de Gênesis, a família patriarcal, foram para o Egito, ali, naquele evento de José, esse é o livro de Gênesis. O livro de Êxodo, que significa saída, a palavra Êxodo significa saída, é quando a família patriarcal, já como um povo, literalmente falando, uma nação, ela tem que ter uma língua, um povo e um território. Isso é uma nação, tá bom? Nação é composto por uma língua, por um povo e por um território. Povo eles já eram, língua já eram, faltava o quê? Um território. E no momento em que Deus tira esse povo do Egito, liberta esse povo do Egito, começa a encaminhá-lo para a terra prometida, para Canaã, já é uma forma de constituir uma nação, com esses 3 requisitos para que uma nação seja uma nação. Então o livro de Êxodo é marcado por isso. Libertação, escolha, o trabalhar da infraestrutura, esse povo que já estava liberto, essa infraestrutura pronta que foi estabelecido no livro de Gênesis, o que é? É um templo para adorar a Deus. E um grupo de sacerdotes para fazer a ligação entre o homem, o povo e Deus. Então nós olhamos o livro de Êxodo dessa maneira, ok? E o livro de Levíticos, o que é? Essa infraestrutura de templo e esses sacerdotes deveriam fazer o quê? Olha só como é tranquilo isso. O livro de Levítico vem mostrando o que essa infraestrutura composta pelo templo e pelo sumo sacerdote e os sacerdotes deveriam fazer. Então são as regras, as normas, os procedimentos, aquilo que Deus tinha determinado. Olha, a maneira de vocês se ligarem a mim, a maneira pela qual vocês se relacionarão comigo, vai ser desta forma, desta forma, desta forma, desta forma, no templo que eu dei para vocês, do que eu desenhei para vocês, e com esse grupo de sacerdotal que eu estabeleci. Então vocês vão fazer tudo isso. Então o livro de Levítico, por isso é que o livro de Levítico é uma literatura prescricional, de prescrições, de legislações. É o que eles deveriam fazer. Então essa era a maneira apropriada. No domingo passado a gente viu bem assim, alguns elementos importantes, mas hoje a gente vai ver outros, tá bom? A gente viu a santidade de Deus, porque Deus libertou o seu povo, para que o seu povo, através do relacionamento com Ele, fosse santo. Tanto é que ele pega isso no livro de Levítico de maneira muito forte. Eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês, portanto sejam santos, como eu sou santo. Ok? Nós vimos, além da santidade de Deus como uma marca, a santidade de Deus significa o quê? É o fato de Deus estar dissociado de todo o mal em quaisquer uma das suas formas. Isso é santidade de Deus. Deus está afastado do mal em todas as suas formas. E Ele exige que o seu povo também seja assim.
Isso é marcante, isso daí a gente precisa guardar. Por isso é que Pedro bate pesado nisso, sejam santos como eu sou santo, como filhos, como criação, como salvos por Cristo, sejam santos. Então, isso daí não é só uma plataforma evangélica, não, é uma plataforma bíblica, isso é sério, precisamos levar a sério isso, assim como o povo precisava levar a sério o como deveria ser feita essas prescrições, por isso é que tem tantos detalhes. No livro de Levíticos, a gente percebe que tem muitos detalhes mesmo de como deveriam ser as prescrições, como o povo deveria fazer, com detalhes. Não é para a gente trabalhar esses detalhes, mas para a gente entender o quê? O que está por trás disso? Que Deus é detalhista na maneira de nós pensarmos, na maneira de nós agirmos. Nós precisamos ser o quê? Sérios, fazer as coisas certas, fazer as coisas, sendo santos. E isso era tão sério, que no capítulo 8 de Levíticos, nós vemos um evento de Arão tinha 4 filhos, 2 deles estavam fazendo coisas abomináveis diante de Deus. E Deus fez o que com esses 2 sacerdotes? Tirou a vida deles. Ou seja, Deus estava dizendo assim, gente, eu sou santo, eu exijo que vocês sejam santos, então cuidado com o que vocês estão fazendo. Gente, o Deus é o mesmo, o Deus de hoje é o mesmo daquele, então esse negócio da gente ficar se desculpando o tempo todo, não vale, estamos em transgressões muitas vezes. Então, os detalhes, porque a gente olha aqueles detalhes, nossa, que negócio chato esses detalhes, nossa, precisa ser isso, assim, com detalhes, que coisa, isso daí é terrível. Não, mas é porque o nosso Deus é um Deus de detalhes, o nosso Deus é um Deus sério, o nosso Deus é um Deus que exige seriedade naquilo em que a gente faz. Percebe o princípio que está por trás disso? Ok. E nós vimos também que Deus, além de ser santo, Ele é imanente. Imanência de Deus é o contrário de transcendência de Deus. Transcendência é um Deus longe, pelo fato dele ser santo e o homem pecador. Algumas pessoas dizem assim, não, Deus é outra realidade. Deus para lá e eu para cá, as coisas são Deus é muito além. Mas Deus transcendente, que Ele é transcendente, Ele é imanente também. O significa o quê? Que nosso Deus é um Deus pessoal, Ele quer interagir, Ele vivia entre o povo. Para que servia o tabernáculo? O tabernáculo servia para mostrar para o povo que Deus estava ali. O tabernáculo era para esse fim, é mostrar que o nosso Deus é um Deus presente, é um Deus imanente, é um Deus que se relaciona, é um Deus que está conosco. É um Deus que leva a sério aquilo que nós estamos fazendo, como maneira apropriada de nos relacionarmos com Ele. Porque se Ele estivesse longe e nem aí com a gente, Ele não estaria prescrevendo tudo isto, com toda essa seriedade. E nós vimos também que um dos elementos marcantes, que vai até o capítulo 7 de Levítico, é o sistema sacrificial, é a base é uma das bases do livro de Levíticos, que é o sistema sacrificial. Ok? Muito bem. O livro de Levíticos nos ensina, olha só, estou tentando ser o mais didático possível aqui para a gente poder entender o livro de Levítico. O livro de Levítico nos ensina 2 maneiras apropriadas para levarmos a sério o nosso relacionamento com Deus.
Duas coisas. É fácil. São duas coisas. Você está com o livro de Levítico aberto aí? Sim ou não? Ok. Olha só. Abra ali, no capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 20. Olhem aí, vejam só. Do capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 20, o que se vê é a maneira apropriada de se aproximar de Deus. A maneira adequada para se aproximar de Deus, nós vemos nessa porção. É evidente que nós não vamos ler essa porção agora, não consegue fazer isso. A gente está querendo ver o livro de Levítico por cima aqui. E isso é dividido aqui também em duas partes. Ok, a maneira certa e apropriada de se relacionar com Deus é nessa aproximação. Como nós devemos nos aproximar de Deus? Como nós devemos nos aproximar? E do capítulo 1 até o capítulo 7, através de sacrifícios regulares do culto. Não é? Então, Israel oferece os meios para consagração, comunhão e perdão nos relacionamentos. Então nós vemos isso nos 7 primeiros capítulos, aí que uma das maneiras corretas e apropriadas para se aproximar de Yahvé, para se aproximar de Deus, é através dos sacrifícios regulares. Que ele fazia isso imolando animais, por exemplo, com regras, com normas, derramando seu sangue. Por quê? Porque é através do sangue que nós temos vida, porque a vida está no sangue. Nós vemos isso no capítulo 11 de Levítico, os irmãos já ouviram, principalmente alguns grupos religiosos. A vida está no sangue, dizem alguns. Mas por que a vida está no sangue? A vida está no sangue porque é o sangue que liberta. É o sangue que liberta. Por isso, os sacrifícios regulares de culto são oferecidos para consagração, para comunhão e para perdão, através das ofertas consagratórias, ofertas pacíficas, ou seja, ofertas de adoração e ofertas expiatórias. A expiação significa o quê? A expiação significa relacionamento refeito. Relacionamento refeito. Nós somos religados por Deus, através de sangue. Lá no Antigo Testamento, essa era a prescrição. Só que lá no Antigo Testamento era através de sangue de animais. Por isso que precisava se matar um animal. Por quê? Porque a vida estava no sangue, ou seja, o povo obteria a reconciliação com Deus através daquele sangue derramado do Cordeiro. Por que nós não fazemos isso hoje? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e conforme Hebreus 9, 22, mostra que é Jesus que é aquele que entregou a sua vida, derramou o seu sangue para que nós tivéssemos vida. Perceberam porque a vida está no sangue? A minha vida espiritual, não é a minha vida física que está no sangue. A minha vida espiritual está no sangue vertido na cruz, assim como a vida de reconciliação do povo para com Deus, estava no sangue expiado ali na cruz, naquele sangue derramado por expiação, para que houvesse a restauração de amizade. Então, através dos sacrifícios regulares. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes, mas do capítulo 1 ao capítulo 7, ali o versículo 38, fala dos sacrifícios regulares no culto, para consagração, para comunhão e perdão no relacionamento. Essa era a maneira apropriada, através da aproximação. E também através do exercício do sacerdócio. Como se aproximar de Deus? Lá no Antigo Testamento, o povo poderia se aproximar de Deus através
do sacerdócio, do ofício sacerdotal. Por quê? O sacerdote era o elemento de ligação entre o povo e Deus. Era o sacerdote que levava os pecados de todo o povo ali no lugar santo dos santos uma vez por ano, através do sangue de um animal que era derramado sobre o propiciatório. O grupo sacerdotal, o ofício sacerdotal, era a maneira certa. Olha só como isso é importante, gente, para nós. O ofício sacerdotal, lá em Levítico e lá no Antigo Testamento, era feito através do sacerdote, porque era o sacerdote quem fazia essa intermediação. Ok? E essa intermediação era feita através do quê? Do sangue. Por que nós não fazemos mais isso? Porque Jesus é o quê? É o nosso sumo sacerdote. Olha só, qual é a maneira apropriada para nós nos relacionarmos com Deus? Hoje no Novo Testamento, através do sumo sacerdote. Por quê? Porque o ofício sacerdotal, lá no Antigo Testamento, era o homem. No Novo Testamento, era Jesus, que era ao mesmo tempo cordeiro imolado e ao mesmo tempo sumo sacerdote. Uau! Que projeto, gente! Perceberam isso? Quando você abre a sua Bíblia, abra aí em Hebreus 9. Hebreus 9, versículo 11 e 12. Olha só como a gente vai entender aí muito do livro de Levítico aí. Abriram? O texto diz ali: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, ele era o tabernáculo, não feito por mãos humanas, ele não foi feito por mãos humanas. Quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Gente, esse versículo 9, esse capítulo 9, versículo 11 e 12 aí de Hebreus, mostra esse link perfeito entre Levíticos e o Novo Testamento. Perceberam o que está por trás do ofício sacerdotal lá? O que está por trás do ofício sacerdotal não é a prescrição de termos um sacerdote hoje. Não. É o que está por trás. É de mostrar que Cristo é o sumo sacerdote. Do sacrifício que Ele mesmo colocou e fez na cruz. Fantástico, fantástico. Então, as duas maneiras de se aproximar de Deus é através de sacrifícios regulares, olhado lá no Antigo Testamento, e através do sacerdócio. Jesus fez as duas coisas como maneira apropriada no Novo Testamento. O sacrifício e o sacerdócio. Essa é a maneira apropriada. Agora, o outro lado tem as duas coisas. Uma coisa no livro de Levítico era a maneira apropriada de nós nos aproximarmos de Deus, através do sangue, através do sacerdócio, que Jesus cumpriu. Mas a maneira apropriada para andarmos na presença de Yahvé, esse é o outro lado. Então, para estarmos aí atendendo esse requisito da maneira apropriada para o relacionamento, uma era a maneira apropriada de nos aproximar de Deus, e outra, a maneira apropriada para andar
na presença. Então, a maneira apropriada para andarmos na presença de Yahvé vai do capítulo 11 até o capítulo 27. Então, o capítulo de Levítico é dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 10, a maneira apropriada de se aproximar de Deus. Do capítulo 11 ao capítulo 27, a maneira apropriada de se andar na presença de Deus. Então, isso daí é legal para você anotar na sua Bíblia aí. Anote aí no início do livro de Levítico, porque isso daí conduz todo o livro de Levítico. Os primeiros 10 capítulos, a maneira de se aproximar de Deus. O restante do capítulo 11 ao capítulo 27, até o final, a maneira de andar na presença, a maneira apropriada de andar na presença de Deus. Aí ele começa uma série de regras aí. A maneira apropriada de andar na presença de Yahvé era a separação nacional de toda sorte de impureza. Ou seja, deveria levar a santidade ao último grau, ou seja, a presença santa, olha só, era a presença santa, a imanência de Deus, a presença santa de Yahvé, a presença santa do Senhor, no meio deles, exigia uma separação nacional e individual de toda impureza. Gente, isso era exigido lá. Será que Deus mudou? Ele exige isso cá. E a gente vê isso ali no capítulo, se você olha ali, acompanhando ali, do capítulo 1 do versículo 11, que ele fala sobre a lei a respeito dos animais puros e impuros. Depois ele começa a falar da purificação da mulher depois do parto. Depois ele começa a falar da lei a respeito da lepra. Depois ele começa a falar da lei a respeito do mofo. Estou vendo aí o capítulo 13, a partir do versículo 47. Depois a lei a respeito do leproso depois de sarado, capítulo 14. Depois ele começa a falar a lei a respeito do mofo numa casa. A respeito da impureza do homem e da mulher no capítulo 15. Depois ele começa a falar do sacrifício do próprio sacerdote, o sacrifício do povo, as festas anuais da expiação. Então, ele começa a falar o quê? Olha, a presença de Yahvé no meio de vocês exige santidade, exige separação de toda impureza. Que quando a gente olha o livro de Levítico, com essa visão, a gente começa a perceber que nós estamos muito longe desse relacionamento apropriado com Yahvé, com Deus. Dois, a presença santa de Yahvé entre o seu povo. Gente, quem é que está no meio de nós? É o próprio Deus, é o próprio Senhor, é o próprio Yahvé. A palavra Yahvé para é o tetragrama hebraico. Era tão santo a própria palavra, que os sacerdotes trocavam de caneta quando eles escreviam Yahvé nos rolos. Eles não escreviam mais nada com a caneta depois. Se isso já mostrava santidade, já pensou o que eles faziam em termos procuravam fazer, ou teriam que fazer em termos da consciência de que Yahvé estava no meio deles? Muito bem, a presença santa de Yahvé entre o seu povo exigia uma correta visão da maneira específica com que os sacrifícios instituídos e uma dimensão correta do significado do sangue como substituto da vida. Ou seja,
A partir do capítulo 17, do versículo 1 do capítulo 17 até o versículo 16, nesse capítulo todo, ele fala das leis a respeito do derramamento de sangue. Então ele mostrava o quê? Olha, vocês precisam ter uma visão correta acerca do que significa o sacrifício, do que significa o sangue derramado. Porque o sangue derramado é o substituto da vida. É por isso que ele diz aqui nesse capítulo porque a vida, no versículo 11, ele diz, porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado a vocês sobre o altar, para fazer expiação, ou seja, para fazer a reconciliação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida, é o sangue que fará a reconciliação. Por isso é que o sangue por isso que a vida está no sangue. Então, a presença de Yahvé no meio do povo, como ele estava, por isso é que quando Deus vinha, o povo todo ficava de longe, porque não se achava, não podia se aproximar, eles só viam a glória de Deus no tabernáculo. Ou seja, Deus estava no meio deles, e pelo fato de Deus estar no meio deles, eles precisavam ser santos. Era a presença, gente, nós não vemos isso hoje, mas nós temos o Espírito Santo habitando no nosso coração, que é mais do que o suficiente, porque a revelação de Deus estava sendo incipiente lá. Jesus marca a presença de Deus entre nós. Por isso que Jesus é Deus, por isso que Jesus é chamado Emanuel, o Deus conosco. Ok? 3. A presença de Yahvé entre o seu povo exigia um padrão de santidade para cada relacionamento da vida de Israel. Então, para cada tipo de relacionamento da vida de Israel, Deus exigia santidade. Por isso é que a partir do capítulo 18, olha aí, o que ele começa a dizer a partir do capítulo 18 até o capítulo 22? Relações ilícitas, a repetição das leis, capítulo 19, da santidade, pesos e medidas, como deveria ser a relação entre as pessoas em relação a pesos e medidas. Ou seja, o relacionamento entre as pessoas devia refletir a santidade pela presença de Yahvé no meio do povo. Aí depois, capítulo 21, a lei para os sacerdotes. Depois, a santidade das ofertas, até o final, até o capítulo 30, até o versículo 33. Então, a presença de Deus lá no meio do povo exigia santidade para cada relacionamento. Aqui ele exige santidade no relacionamento fraternal. Santidade no relacionamento fraternal, eu e você. Santidade no relacionamento familiar, você e o seu cônjuge. Santidade no relacionamento familiar, seus filhos e os cônjuges. Relacionamento entre você e o seu senhor, o seu chefe, o seu supervisor, o seu gerente, o seu diretor, o dono da empresa que você trabalha. Por isso que Paulo vem pegando isso lá em 1 Timóteo. Relacionamento entre as pessoas, relacionamentos entre os servos e os senhores. Então, mostrar a santidade de Deus no meio dos relacionamentos. E ele vem mostrando isso do capítulo 18 ao capítulo 22. É claro isso. Depois, 4, a presença santa de Yahvé entre o seu povo, que exigia a presença santa de Yahvé entre o seu povo, exigia a observância meticulosa das festas religiosas. Então ele fala isso ali no capítulo 23, quando ele começa a falar das festas solenes. Está vendo aí na sua Bíblia? As festas solenes, o sábado, a Páscoa, a festa das primícias, a festa de Pentecostes, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos.
Ele vem mostrando isso no capítulo 23. Por quê? Porque a presença de Yahvé exigia a observância meticulosa das festas, porque essas festas judaicas representavam a relação de Deus para com o seu povo. A Páscoa, hoje, representa o quê? Representa a libertação. Por isso que na ceia, quando nós celebramos a ceia, nós enfatizamos esse fato. Os cultos faz parte desse contexto. Por quê? Porque lá nas festas religiosas, o povo todo se reunia. Não se reunia para jogar xadrez, não se reunia para jogar baralho, não se reunia para jogar dominó, não se reunia para trocar ideia. Não, ele se reunia para adorar a Deus como assembleia. Por isso que ali em Neemias, no capítulo 8, diz que quando Esdras subiu no púlpito, às 6 horas da manhã, o povo se ajoelhou e colocou o rosto em terra. O povo todo, como um só homem, o texto diz. Gente, isso é hoje, olha só hoje. Por que o culto público é importante? Por que o culto remoto tira um pouco a realidade da assembleia? A assembleia significa isto que nós estamos fazendo agora aqui. Assembleia virtual não existe. Eventualmente, até existe um pouco ali no STF, quando eles fazem algumas deliberações ali virtualmente. Não é? Mas assembleia é isso, é o povo reunido como um só homem. Então, a presença de Yahvé entre o seu povo exigia essa observância meticulosa das suas festas religiosas, porque as festas religiosas representavam a história do relacionamento entre o Deus e o homem, em todas as suas formas. A presença santa, isso daí é lá no capítulo 23. Agora, no capítulo 24, nós vemos no capítulo 24 ali, que a presença santa de Yahvé entre o seu povo exigia provisão suficiente dos elementos de culto. Isso tem a ver com o que nós falamos sobre dízimos, ofertas, porque a presença de Yahvé exigia essa provisão dos elementos de culto e uma rápida punição para aqueles que menosprezassem aquele que era objeto da adoração, capítulo 24, o azeite para o candelabro, o pão para a mesa do Senhor, e depois, a partir do versículo 10 até o versículo 23, a pena pelo pecado de blasfêmia. É o menosprezo, é o desprezo, aquele que recebe toda adoração e todo louvor. Então, a presença santa de Yahvé exigia essa provisão suficiente para a sua casa, dos elementos de culto, e uma rápida punição para aqueles que menosprezassem aquele que era objeto de toda adoração. Por último, a presença santa de Yahvé entre o seu povo exigia o uso da terra prometida de maneira compatível com o caráter de Deus. Então, é interessante como a partir ali do capítulo 25 até o capítulo 27, nós começamos a ver o ano do descanso, tanto do povo quanto da terra, o ano do jubileu, a lei a favor dos pobres, que era uma forma de deixar as espigas caírem, as espigas que caíram, deixavam lá para os pobres virem recolhendo. O que Ruth fez quando ela voltou para
para sua terra ali, para sua terra não, para a terra de Noemi, né? Porque Ruth era uma moabita. Bom, isso é um outro detalhe. Leia a favor dos pobres. Isso é o capítulo 25, até o capítulo 27 vai nessa direção. Mas, eu quero gastar um tempo aqui com você. Nós precisamos fazer isso. Precisamos gastar mais uns 5 minutinhos aqui. A partir do capítulo 26, aliás, no capítulo 26, nós vemos aí as bênçãos sobre a obediência e as maldições sobre a desobediência. Ou seja, todas essas prescrições que tinham por pano de fundo a presença de Yahvé no meio do povo, se fossem obedecidas, eram abençoadas. Se fossem desobedecidas, eram amaldiçoadas. Ou seja, Deus era amor, mas Deus é justiça. Essa é uma das coisas pelas quais a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente faz. Pelo tipo de vida cristã que a gente tem. Gente, a nossa vida cristã, ela precisa ser levada a sério. Cada um consegue fazer de per si uma avaliação própria. Eu não consigo, Deus sabe. Mas é muito fácil a gente transgredir nisso, a gente ir após nós mesmos. Olha só o que ele começa a dizer. Eu vou ler aqui, tá bom? Ali a partir do capítulo 6, até o versículo 46, os detalhes são das cláusulas pactuais de bênção e maldição, impostas por Yahvé. Não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês para se inclinarem diante dela. Porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu estou lendo no capítulo 26, estou no versículo 1 final. Versículo 2. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Tem todo uma reflexão sobre esse detalhe aqui. Isso não significa que a gente precisa guardar o sábado e não o domingo. Veja, é aquele detalhe do que está por trás da prescrição e não da prescrição. Por que que nós guardamos o domingo como cristãos? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Porque João recebeu a revelação em Apocalipse no dia do Senhor, no domingo. Porque os discípulos receberam a visita de Jesus em todas as ocasiões no domingo. Porque toda a igreja cristã, ela guarda o domingo, mas o dia em si não tem significado. O que tem significado é o Espírito que está por trás disso. De novo, uma coisa é o detalhe da concreteza, e outra é o princípio que está por trás. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei chuvas na época certa. A terra produzirá sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima das uvas, e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Eles estavam sendo preparados para a terra prometida, para quando eles estivessem lá. Eles não estavam lá ainda. Continua no versículo 6. Estabelecerei paz na terra, vocês se deleitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos, e pela terra de vocês não passará a espada. Vocês perseguirão os seus inimigos e eles cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Olharei para vocês e os farei fecundos, e os multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior,
e para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. É muito interessante que nós vemos aqui 13 versículos que falam sobre as bênçãos. Olhem aí a partir do capítulo 14 até o versículo 46. Quantos versículos tem aí? Que fala das maldições? É interessante isso. 32, certo? Pela minha conta aqui. 32 versículos, 33 versículos falando sobre as maldições e 13 falando das bênçãos. Que coisa! Por que isso? Porque era muito mais, primeiro, muito mais grave as maldições, e era mais comum, tinha que ter colocado como exortação mesmo as maldições. Mas aí ele continua. Mas se não me ouvirem e não cumprirem todos esses mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isto: trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Voltarei o meu rosto contra vocês e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho da força de vocês e farei com que os céus sejam como ferro e a terra de vocês sejam como bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão, a terra não dará a sua colheita e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andarem em oposição a mim e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês pragas 7 vezes piores, segundo os seus pecados, porque enviarei por meio de vocês animais selvagens, que os deixarão sem filhos, acabarão com seu gado e os reduzirão a poucos, e as suas estradas ficarão desertas. Se ainda com isto vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Trarei sobre vocês a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei a peste por meio de vocês, para o meio de vocês, e vocês serão entregues nas mãos do inimigo. Quando eu lhes tirar o sustento do pão, 10 mulheres poderão assar o pão de vocês num único forno, e os repartirão por peso. Vocês comerão, mas não conseguirão ficar satisfeitos. Se ainda com isto não me ouvirem e andarem em oposição a mim, eu também com furor serei contrário a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Terão de comer a carne dos seus próprios filhos e filhas. Destruirei os seus lugares santos, derrubarei os altares onde queimaram incenso, e amontoarei os seus cadáveres sobre os cadáveres dos deuses que vocês adoram. A minha alma se aborrecerá com vocês. Reduzirei as cidades de vocês a deserto. Destruirei os santuários onde vocês adoram, e não aspirarei o aroma agradável dos seus sacrifícios. Assolarei a terra, e os inimigos de vocês, que nela vierem morar, ficarão espantados. Espalharei vocês entre as nações e irei atrás de vocês com espada na mão. A terra de vocês será assolada e as cidades ficarão em ruínas. Então a terra celebrará nos seus sábados todos os dias da sua assolação.
e vocês estarão na terra dos seus inimigos. Nesse tempo a terra descansará e observará os seus sábados. Durante todos os dias da assolação a terra descansará, porém não descansou no sábado de vocês, quando vocês moravam nela. Aqueles de vocês que sobreviverem, eu lhes meterei no coração uma ansiedade tal, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Vocês não conseguirão se levantar diante dos seus inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os consumirá. Aqueles de vocês que sobreviverem serão consumidos pelas suas iniquidades, nas terras dos inimigos de vocês, e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. Mas, se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles, e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar, e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra da sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e eles aceitarão o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e se aborreceram com os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei com eles, para consumi-los, e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, por amor deles me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel por meio de Moisés no Monte Sinai. Uau! Cansa até de ler. Por falta de revelação, não é. Por falta de chamada de atenção, de exortação, não foi. Deus já tinha demonstrado amor, já tinha os libertado do Egito, já tinha os tirado de lá, já tinha colocado a infraestrutura para um relacionamento com Deus, já tinha colocado os sacerdotes para que o relacionamento deles fosse refeito. Então, gente, o nosso Deus não mudou. Há alguns que dizem assim: esse Deus é um Deus mau. Mas quando a gente pensa num Deus mau, devemos pensar no quão mau é o nosso pecado, no quão mal nós somos, no quão transgressores nós somos diante desse Deus. Esse Deus somente é justo, assim como o amor ele é. A maneira apropriada para o relacionamento com Deus é prerrogativa de Deus impor a nós. Não nos cabe dizer: esse Deus é muito isso, esse Deus é muito aquilo, esse Deus é muito injusto. Deus é Deus. A prerrogativa de impor a maneira apropriada para o relacionamento com Ele é dele, não é nossa. E a nós nos cabe buscar conhecer essas regras e com temor, agir como Ele deseja que hajamos. Livro de Levítico, que coisa fantástica. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós
Te agradecemos muito pelo que pudemos refletir domingo passado e este domingo, sobre esta porção da tua revelação, dessa porção central do Pentateuco, livro de Levíticos. Obrigado. Obrigado, Senhor. Te pedimos, tem misericórdia de nós. Nós não somos melhores do que aquele povo. Muito pelo contrário, nós somos muito mais privilegiados do que eles, porque nós temos a dimensão correta do Cordeiro de Deus, do teu Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós temos a dimensão correta de quem é o sacerdote que nos liga ao Senhor. E foi através de Jesus e do sangue derramado ali na cruz que pudemos nos aproximar apropriadamente do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver o nosso cristianismo de maneira mais adequada, para poder viver a Missio Dei de maneira mais adequada. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Vamos ficar em pé.